boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite, na pessoa do Rodrigo. Antes de começar a falar sobre a aula, eu gostaria de dizer como a gente começou a trabalhar com cinemática. Há muito tempo, o grupo de pesquisa em que eu sou vinculada avalia a biomecânica através da eletromiografia dos músculos estabilizadores da patela. Em seguida, nós começamos a avaliar o glúteo, o equilíbrio pélvico, então, indivíduos com dor anterior no joelho. E como desdobramento da avaliação eletromiográfica, nós começamos a avaliar a cinemática patelar, através da ressonância magnética. Hoje, eu trabalho com cinemática do membro inferior e em indivíduos com dor anterior no joelho. Antes de tudo, eu gostaria de conceitualizar para vocês o que é cinemática. Cinemática é a descrição do movimento independente das forças para gerar esse movimento, sejam elas as forças internas ou externas da articulação. O estudo da cinemática do membro inferior durante diversas atividades é importante para nos guiar tanto na avaliação quanto também usar esse dado como um dado para o tratamento dos acometimentos em geral, e agora falando especialmente do membro inferior. Eu gostaria de chamar a atenção da articulação femoropatelar, que é aquela dor anterior no joelho, como o Rafael já disse na palestra anterior sobre femoropatelar, e ela acomete principalmente, ela está relacionada principalmente com alterações não só focais, né, locais, ou da articulação femoropatelar, ou do joelho, propriamente dito, mas também em relação às articulações adjacentes, o quadril e o tornozelo, por exemplo. Então, conhecer a biomecânica, e aí eu quero chamar a atenção para a cinemática, do membro inferior como um todo, é muito importante nesses indivíduos. A dor anterior no joelho, ela é relatada principalmente durante as atividades funcionais. E segundo o CELF 2008, principalmente as atividades em que demandam um aumento da habilidade motora. Que atividades são essas? São as atividades de subir e descer a escada, atividades de andar em planos inclinados, a própria corrida. São atividades em que demandam um controle motor maior da articulação. Então, conhecer a cinemática nesse tipo de movimento é muito importante para a gente conseguir caracterizar esse indivíduo com dor anterior no joelho. Bom, como é que eu meço ou como eu verifico a cinemática? Existem vários equipamentos disponíveis, eu vou falar desses 4 que são frequentemente encontrados na literatura. O eletrogonômetro, que é o equipamento de custo mais baixo, então é possível termos isso na clínica, então é uma maneira de avaliar a cinemática na clínica. Ele dá uma medida confiável, clínica, então ideal. Entretanto, ele é um equipamento que necessita de uma excelente fixação, para que não haja interferência de outros movimentos, então você vai ter então, uma interferência, na verdade, da sua cinemática-alvo, na sua amplitude-alvo. A ressonância magnética, ela é bastante utilizada principalmente para avaliar a articulação femoropatelar. Ela é um exame caro e geralmente é usada em cadeia aberta e fechada, em atividade isométrica. Por que isométrica? Quando avalia cinemática em atividade funcional, eu posso gerar algumas imagens que a gente chama de imagem fantasma. E aí eu vou ter um erro na minha medida. Além disso, para se avaliar a cinemática femoropatelar em atividade funcional através da ressonância magnética, é preciso um equipamento especial, que é um equipamento em campo aberto. Não é todo centro que possui esse tipo de equipamento. Esses 2 sistemas, o sistema de câmera infravermelho e o sistema eletromagnético, são sistemas utilizados principalmente na pesquisa. Entretanto, alguns centros, tanto centros de reabilitação quanto centros de análise de movimento esportivo, possuem esses sistemas. São sistemas extremamente acurados, de grande acurácia, de grande confiabilidade. Entretanto, são sistemas caros. Eu quero chamar a atenção de vocês para o sistema eletromagnético, é o sistema em que eu trabalho no Laboratório de Análise da Postura e do Movimento Humano, em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão.
Esses daqui são os transmissores, a antena que é de longo alcance, os outros transmissores menores, eles geram um campo eletromagnético que é detectado por esses sensores que são posicionados nos segmentos de interesse. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da cinemática do membro inferior. Eu gostaria de falar sobre alguns trabalhos que avaliaram a cinemática fêmuro-patelar, a maioria deles através de ressonância magnética, e esses autores encontraram um aumento do deslocamento lateral e da inclinação lateral da patela durante principalmente atividades em cadeia cinética aberta no final da extensão. Powers e colaboradores, em 2002, avaliaram com campo aberto, uma ressonância nuclear de campo aberto, avaliaram exercícios de agachamento e também verificaram uma inclinação lateral maior nesses indivíduos. E isso leva a um aumento do estresse femoropatelar, ou seja, uma sobrecarga nessa articulação e uma piora do quadro nesses indivíduos. Como a dor anterior no joelho está relacionada também com a alteração da cinemática nas articulações proximais ao joelho, e distais ao joelho, alguns autores começaram a estudar a cinemática patelar do membro inferior durante algumas atividades, geralmente agachamento, subir e descer a escada, que são agachamentos de referência de dor. Segundo Barton realizou um trabalho, uma revisão sistemática, e ele relata a grande inconsistência dos dados. Muitos autores não encontraram variação na cinemática do membro inferior em indivíduos com dor anterior no joelho. Por outro lado, Powers relata que a alteração no quadril e no joelho, especialmente no plano frontal, ou seja, na inclinação inferior da pelve e no valgo dinâmico, que essas alterações poderiam levar a alterações na cinemática do joelho e na articulação femoropatelar, sobrecarregando, então, a articulação femoropatelar. Eu vou mostrar agora para vocês o trabalho em primeira mão. Nós terminamos agora esse trabalho, avaliando a cinemática do membro inferior, e eu vou apresentar para vocês os dados no plano frontal. Primeiro, nós usamos o Porrimos, que é aquele equipamento que eu mostrei para vocês. Esse é o modelo biomecânico. Todos os pontos para gerar esse modelo foram de acordo com a Sociedade Internacional de Biomecânica. E nós avaliamos a subida e a descida de meninas jovens entre 18 e 28 anos, durante essa atividade, subida e descida. Cada sensorzinho desse está posicionado em um segmento e eles geram um dado de posicionamento tridimensional. A partir da combinação desses dados, eu consigo calcular, então, a cinemática ou a angulação do movimento. Esse é um momento de coleta, só um exemplo, em tempo real. Então, o indivíduo descendo a escada. Nós tínhamos uma plataforma num degrau intermediário, porque nós tínhamos interesse também em avaliar as forças da articulação. Bom, o que foi que a gente encontrou? Na avaliação clínica, nós verificamos no grupo com dor anterior no joelho um déficit de 20% na força isométrica dos músculos abdutores do quadril. E esses dados concordam com os dados encontrados na literatura. Bogla e colaboradores encontraram um déficit nessa medida de força isométrica dos adutores de 26%. Os nossos achados clínicos também mostram um teste de Trendelenburg positivo em 36% dos indivíduos com dor anterior no joelho. Mas a pergunta é, a fraqueza dos músculos abdutores do quadril, ela altera a cinemática do membro inferior? Bom, esse daqui é o dado de inclinação lateral. Como é que eu entendo esse gráfico? Esse gráfico foi realizado durante a fase de apoio, então está normalizado na fase de apoio. Aqui, no sentido vertical, tudo que é negativo é a inclinação inferior e tudo que é positivo é a inclinação superior. Então, eu pude verificar que durante a subida, os indivíduos que tinham dor, que é o gráfico em vermelho, eles apresentavam uma pelve mais inferiorizada do que os indivíduos que não tinham dor, isso durante a subida. Já durante a descida, para nossa surpresa, nós não encontramos diferença entre os grupos.
Bom, o que aconteceu com as outras articulações? Nós não verificamos diferença na cinemática patelar, nem para o joelho e nem para o tornozelo durante a subida e a descida no plano frontal, tá? Bom, esses dados estão de acordo com Mackenzie e colaboradores, que também não verificaram diferença no joelho e no quadril. E de acordo com Barton, na revisão da literatura que eu comentei antes, eles também mostram que vários artigos não encontraram diferença. E um dos poucos artigos que viram diferença nesse plano é o artigo do Powers. Bom, o que me faz pensar é, o paciente possui o déficit de força nos abdutores. Entretanto, ele não possui alteração na cinemática para a descida, que é uma atividade de maior demanda motora em relação à subida. Mas esse déficit de cinemática apareceu na subida. O que me faz pensar que durante a descida, por exigir um controle motor maior, ele pode ter usado de outras compensações, entre elas a inclinação do tronco. Então, apesar de nós não termos controlado a movimentação de tronco, isso me faz pensar que o tronco pode ter inclinado do lado em que eu tenho o apoio e, com isso, levado a um deslocamento do centro de massa. E, de acordo com Powers, 2010, ele relata que esse tipo de movimentação do tronco também levaria a um aumento do estresse na articulação fêmuro-patelar. Bom, então eu quero mostrar para vocês agora o que aconteceu com o joelho durante a descida. Os indivíduos, apesar de não apresentarem uma diferença na cinemática, tanto do quadril quanto do tornozelo e também do joelho, eles apresentaram, esse daqui é o momento valgo, também normalizado pela fase de apoio. Olha, tudo que é negativo inteiro no gráfico é o valgo do joelho. Então, os indivíduos que têm dor, que é o gráfico vermelho, apresentaram um aumento do valgo do joelho. Então, existe uma sobrecarga, sim, durante a descida no joelho, no sentido de valgo. Mas os meus dados não mostraram essas alterações na avaliação cinemática. Bom, o que fica, então? Durante a avaliação, é necessário a avaliação da musculatura abdutora do quadril, ou seja, o estabilizador pélvico do quadril, porque os indivíduos com dor anterior no joelho apresentam um déficit de 20% em relação ao grupo sem dor. É necessário se avaliar a cinemática do membro inferior, especialmente em atividades com maior demanda, por exemplo, a subida e a descida também da escada, ou mesmo a corrida. Eu quero chamar atenção para a descida, que existe uma sobrecarga nas forças internas do joelho, e isso leva a um aumento do estresse femoropatelar e a uma piora do quadro de dor desses indivíduos. E agora eu quero chamar atenção para avaliação em relação principalmente ao tronco, ou seja, a outras compensações que não estejam no membro inferior, que pode gerar uma sobrecarga no joelho. Aqui está meu e-mail e o e-mail do laboratório em que eu trabalho, e eu me coloco à disposição para a gente trocar figurinha ou conversar sobre o assunto. Muito obrigada.